Despertando a consciência. Mais uma vez, meus amigos, estamos no ar com o nosso canal, nossa programação de terça-feira, dia em que dedicamos a relembrar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão sofrendo e também aqueles que já desencarnaram, pessoas que passaram desta vida para a vida chamada vida futura. Porque a vida, meus amigos, a vida é uma só. Nós temos uma vida, né, que estamos na carne, encarnados, temos um corpo físico no qual atuamos no nosso dia a dia, praticamos as atividades da vida diária e dentro em pouco esse corpo estará cansado, desgastado, muito vivido, esperamos com muitos anos, né? Com um tempo muito longo de sobrevivência, e nós vamos nos sentir, então, assim, muito, digamos, felizes, mas vamos ter que sair desta vida e ir para essa chamada vida futura. O que é a vida futura? A vida do espírito desencarnado. Então, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, pelo lápis fantástico do nosso querido professor Divaldo Pereira Franco, num livro emblemático chamado O Homem Integral, ela vai fazer referência que o corpo humano é um instrumento, uma máquina, não é? Máquina esta que, como toda máquina, quando chega a 70% da vida útil, começa a dar sinais de problema e começa a falhar. Normal, faz parte do processo evolutivo. Então, em virtude disso, quando a gente faz referência a tireoide, como a gente tem, que é o assunto que nós temos tratado aqui nas terças-feiras, estamos tratando agora da tireoide, que é uma glândula maestra que rege o nosso corpo e a qual nós temos que cuidar com muito carinho, muita atenção. Nós não somos endocrinologistas, não vamos tratar a tireoide de ninguém, porém, podemos ajudar as pessoas que tenham hipotireoidismo. O hipertireoidismo, hiper quer dizer muito, né? Hipo quer dizer pouco, menos, baixo, para baixo. Então, está no linha no zero, para baixo é hipo, para cima é hiper. E no normal, na mediana, está vamos dizer assim, o padrão, né? Então, quando nós temos hipotireoidismo, podemos ajudar muitas pessoas, que é o que a gente vai encontrar mais frequentemente no nosso meio, entre os nossos pacientes. É o hipotireoidismo. Mas é bom que a gente saiba reconhecer o hipertireoidismo, porque nós precisamos saber para poder encaminhar o paciente para o especialista. E, aliás, o hipotireoidismo também deve ser acompanhado pelo especialista em glândulas, o endocrinologista. Porém, como eu sou imunologista, e a imunologia está ligada com a grande especialidade moderna, que é a psiconeuroimunoendocrinologia, né? Quer dizer, que é um nome muito grande, né? Psiconeuroendocrinologia, que foi uma especialidade, engraçado, criada pelos dermatologistas. Foram os primeiros que falaram nisso. Houve alguns especialistas em imunidade também, imunologia, que escreveram a respeito. Há um grande escritor, médico, famoso, professor húngaro, que viveu muito nos Estados Unidos e publicou lá, chamado Andor Sventivani. Esse homem, ele escreveu muito sobre essa psicoimunoneuroendocrinologia. E os trabalhos dele, que ele publicou nos anos 80,
90, entre os anos 80 e 90, quer dizer, 40 anos atrás, estão válidos até hoje, porque não vi nada mais atual dentro daquilo que ele trazia. E, por exemplo, há uma referência dele num desses trabalhos magistrais que ele apresenta, da imunoneuroendocrinologia, há um trabalho, há uma referência fantástica, quando ele fala da questão da lateralidade no corpo humano, dizendo que as pessoas alérgicas, que têm alergia chamada do tipo 1, o que é a alergia do tipo 1? A alergia do tipo 1 é uma classificação de Gell e Combs, dois grandes cientistas que estudaram isso. Gell e Combs classificaram a alergia do tipo 1 como uma alergia imediata, ou seja, aquela que você, por exemplo, respira um pouco de poeira, e se você tem rinite alérgica, você espirra, seu nariz dessoura, você tem espirros, você começa a coçar o nariz, os olhos começam a lacrimejar, coça o ouvido, coça a garganta, e você pode ter uma crise de asma, alergia do tipo 1, né, chamada alergia do tipo 1. Isso não vem ao caso agora, é só uma questão de ilustração para que vocês entendam do que eu estou falando. Mas o nosso Andores Ventivani escreveu sobre a psicoimunoneuroendocrinologia, uma coisa maravilhosa, um trabalho de muitas páginas, que está num livro emblemático, né, de mais de 2.000 páginas, pesa 6 quilos o livro, uma coisa, um tratado, uma coisa maravilhosa, que é dos anos 86, mas tradução em inglês, né? Já publicado em inglês, mas que vale até hoje. Eu tenho relido esses trabalhos e vejo que mantém a sua atualidade. Então, devido a essa questão evolutiva do tempo que vai passando, né? Que a gente vai envelhecendo, o corpo vai envelhecendo, o espírito também envelhece, mas o espírito não tem carteira de identidade nem certidão de nascimento, então a gente não sabe a idade dele, mas o corpo a gente sabe a idade, né? Quantos anos a gente já está por aqui. Eu já passei de algumas décadas, não vou dizer quantas, mas todo mundo sabe que eu não faço segredo da minha provecta idade. Porém, a gente sabe que as referências na tireoide, que é o nosso estudo de hoje, né? E a gente vai também hoje fazer a oração pelos doentes, pelos desencarnados, que é o trabalho de terça-feira. Eu estou fazendo essa introdução aqui, vou fazer a oração, né? Que é praxe da terça-feira, e em seguida eu volto com o assunto da tireoide. Vou fazer uma exposição de algumas telazinhas para ilustrar o trabalho e a gente vai continuar o nosso trabalho. Eu estou aqui vendo que já temos aqui alguns companheiros aqui, a Zélia, a Estela, Vera Lúcia, não sei se tem mais alguém aqui, não estou, vejo só elas por enquanto. Mas daqui a pouco vai chegando, as pessoas vão chegando devagar, né? Então, nós temos as referências são feitas assim, por exemplo, a referência para tireoide, uma delas, que as referências são variadas, cada laboratório, cada instituição faz diferente, né? O Fleury faz um, a DASA faz outro, um faz a sua referência, mas depende do método que é aplicado para fazer a dosagem do hormônio tiroidiano, que a gente já conversou aqui, né? O TSH, T3, T4, TPO, né? Já falamos desses hormônios aqui para vocês. Ninguém precisa aprender isso, aqui isso não é um curso de medicina. Isso aqui é uma palestra amiga, um estudo de um canal que desperta a consciência e que trabalha com espiritualidade e saúde. Apenas estamos trazendo isso para ilustração dos nossos audientes, daqueles que nos ouvem, que nos veem, que se relacionam conosco, que assinam
o nosso canal. Aliás, eu queria pedir a vocês, para vocês darem like, para vocês compartilharem esse canal com outras criaturas. Nós precisamos aumentar o número dos nossos assistentes, precisamos levar esses conhecimentos para outras pessoas que também merecem, né? E nós também merecemos ter um aumento da nossa visibilidade. Então, isso vai depender de vocês. Então, falando das referências, tem coisas um pouco absurdas, né? A gente mede as referências assim, de 0, nasceu, que idade tem? 0, não tem idade nenhuma, né? De 0 a 6 dias. Então, de 0 a 6 dias tem uma medida dos hormônios da tireoide. Depois, vai de 7 dias até 3 meses. Depois vai de 3 meses a 23 meses. 23 meses é praticamente 2 anos. Depois vai de 2 anos a 6 meses. Por quê? Porque cada faixa dessa vai mudando. Depois tem dos 7 anos aos 11 anos, dos 12 aos 20 anos. Depois tem acima dos 20 anos, que é o adulto, né? E aí chega aos 60 anos. Dos 20 aos 60 anos é o adulto, digamos, adulto jovem. Não tão jovem, não com 60 anos, mas vai lá. Depois vem 60 a 79, depois 70 a 80 anos e depois acima de 80 anos. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a variação, ela varia de 0,48 até 10. Se a gente pegar cada faixa dessa que eu citei aqui, do 0 ano aos 6 dias, do 7º dia até os 3 meses e tal, a gente vai ver que a variação é muito pequena. É muito pequena. E o grande absurdo que a gente vai encontrar é que a gente vai ver que quando a pessoa está acima de 80 anos, essa referência, que é a referência de um laboratório muito importante, de alta confiabilidade, que é o Laboratório Fleury, que eu conheço profundamente esse laboratório, sou cliente dele, inclusive, e acho que ele é um laboratório confiabilíssimo. Ele traz uma referência que vai de 0,48 a 10 miliunidades internacionais por litro. Isso pode ser em mili, ou pode ser também em unidades internacionais por mililitro, que aí é microunidades internacionais, né? A unidade internacional é uma referência mundial que todo mundo usa. Então, como é que pode a pessoa que chegou mais de 80 anos ter 10 unidades, né, microunidades internacionais por litro, né? Se essa medida de 10, nem uma criança pequena de 0 a 6 dias, ou de 4 meses a 23 meses, ou de 2 anos a 6 anos tem. E tem alguma coisa que não está batendo certo, porque a tendência com o envelhecimento seria a pessoa diminuir, porque a variabilidade com a idade leva à redução dessas taxas. As taxas vão caindo. Por isso que tem gente que está com disfunção da tireoide, está com hipotireoidismo, que é uma coisa que a gente vai cuidar, eu cuido dos meus clientes, ajudo muito meu cliente nesse setor, e vou encontrar pessoas com as taxas praticamente dentro dessa faixa de variabilidade normais, tá normal. E o médico comum, o clínico, aquele médico que examina, pede o exame, quando vem o exame, ele vê o número lá, vê quanta pessoa tem, está batendo, está dentro da faixa, está normal. A pessoa está sofrendo, a pessoa está com uma série de sintomas, das quais nós vamos falar desses sintomas, nós temos falado aqui, vamos repetir a exaustão, para que a gente possa aprender, porque o cliente deve saber para poder dar orientação para o médico. Assim, eu sinto isso, porque o médico, o cliente às vezes chega, doutor, eu tenho enxaqueca. Assim, quem fez esse diagnóstico? É melhor a pessoa dizer assim, eu tenho uma dor de cabeça só de um lado, que lateja e me dá enjoo, fico nauseado, posso ter sensação de... Falar o que está sentindo, de que vai dar um diagnóstico.
que às vezes está errado. Os diagnósticos eu tenho visto ao longo da minha carreira, da minha vida, que é longa, tenho mais de 60 anos na área da saúde, 45 de médico, e tenho visto, meus amigos, muito diagnóstico errado. Muito, mas muito diagnóstico errado. E coisas que às vezes a pessoa tratando coisas que não faz nenhum sentido. Bom, então, o sistema da tireoide é um sistema maestro para a nossa vida, regulado por uma série de fatores. E nós podemos dizer que nós temos que o hipotireoidismo ele é mais frequente nas pessoas idosas, porque também cai a vitamina D, né? Cai também a vitamina B12, cai o ferro, e tanto a vitamina D, quanto a vitamina B12, quanto o ferro, tem um terrível impacto sobre a tireoide. E aí ela fica muito prejudicada. E fatores, e a gente fica muito preocupado com isso. Vamos ver uma tela, começando para falar do hipotireoidismo. Mas antes de ver a tela, vou pedir para o Carlos para esperar um pouquinho. Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus pelos doentes. Dizendo assim: Senhor, tem compaixão dos nossos amigos, nossos irmãos, nossos clientes, pessoas que estão doentes. Pessoas que nem sabemos quem são, mas que estão em um leito de dor, num catre qualquer, num hospital, numa casa de saúde, numa casa de correção, na própria rua, Senhor. Essas pessoas que estão adoecidas, doentes do corpo, doentes da alma, doentes da emoção. Quanta gente, Senhor, sofrendo, passando por dificuldades. Que Tu, Senhor, na Tua misericórdia infinita, se apiede delas e que elas possam ser aliviadas dos seus sofrimentos, que as suas dores possam ser amenizadas, mas que, sobretudo, Senhor, elas possam aprender que a doença não existe para fazê-las sofrer, para as matar, para fazer com que elas tenham dores excruciantes. A doença é apenas um sinal, um sino que plange, que toca dentro da criatura humana para pedir a ela que modifique o seu jeito de ver a vida, que transforme o seu entendimento com respeito aos seus irmãos, com respeito às situações que ocorrem no dia a dia de cada pessoa que vive a vida encarnada na Terra. Que possamos assim, Senhor, conversar com a doença e perguntar sempre a ela o que é que ela quer de nós. E ela nos dirá claramente, dizendo sempre que nós precisamos aceitar determinadas coisas, precisamos superar determinadas situações, precisamos avançar em determinados territórios nos quais ainda nos encontramos muito parvos, muito tardos, muito lentos, muito sem aplicação no dia a dia das nossas vidas, transformando o nosso viver num processo mais criativo, mais executivo, mais confiável na obra de transformação do mundo, que é a obra que o Senhor Jesus, guiado pelo Pai Celestial, vem nos trazer como modelo e guia que Ele é de todos nós, para que possamos acertar o passo e cooperar com a transformação do mundo em que vivemos. Que, Senhor, Tu tenhas compaixão dos doentes, mas também que Te apiedes daqueles que desencarnaram e ainda se encontram na escuridão. Que possa cada uma das criaturas, voltando-se para dentro de si, buscar a oração, buscar o encontro consigo mesmo, buscar o encontro com o seu guia espiritual, com o seu anjo protetor, com o seu espírito guia, para que possa acender dentro de si mesmo a luz necessária, atendendo a rogativa que Jesus fez
deixai brilhar a vossa luz, e que a luz se acenda dentro da criatura e que ela ilumine o caminho, não só seu, mas de todos aqueles que a acompanham na jornada. E que a criatura desencarnada, todos esses irmãos, muitos deles vêm a nós depois, passada a nossa oração, vai agradecer, porque tiveram um chamado aqui dessa oração, no qual pedimos que deixe acender a luz que brilha dentro de cada um de nós, é a luz divina, a luz do próprio Criador, a chispa divina que o Senhor incrustou na nossa alma. Que possamos todos nós deixar acender a luz e que a luz possa brilhar intensamente no nosso caminho, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, feita a nossa oração, nosso pedido, né, muito humilde, muito honesto, desculpe, muito sentido, né? Muito sentido, com muita emoção, com muito esforço, que nós possamos dar sequência ao nosso trabalho de hoje. Então, nós vamos ver aqui a primeira tela. Manda aí para nós, meu amigo Carlos, aí a primeira tela, que nós vamos mostrar o hipotireoidismo. Aí nós temos duas criancinhas e uma senhora idosa. Vocês vejam que as crianças estão bolachudas, parece aquele bebê Johnson gordinho, mas na realidade a boquinha aberta assim, parece a boca da pessoa que está meia boba, né? Tá assim, não está muito acordada. Então, esses são sintomas do hipotireoidismo. O hipotireoidismo, gente, dá depressão, desacelera o batimento cardíaco, faz constipação, o intestino fica preso, leva para a mulher que menstrua, fica com a menstruação irregular. Isso não é sempre, mas acontece frequentemente. Pode ter falha de memória, pode ter um excessivo cansaço, uma fadiga desesperada, tem vontade de deitar no chão às vezes. Dores musculares, a pele muito seca, o cabelo caindo muito, às vezes. O cabelo caindo é o shampoo, não sei o quê. Não, é hipotireoidismo às vezes. Pode ter um ganho de peso, aquele ganho de peso que a pessoa não consegue nunca melhorar aquilo, né? E um aumento do colesterol no sangue. Aumento de colesterol no sangue pode ser simplesmente, pode ser um sintoma, mas pode ser também aumento das alteração, diminuição dos hormônios tiroidianos, produzindo hipotireoidismo. Vamos passar outra aí, Carlinhos, para a gente ver. E a gente vai ver que os fatores de risco, né, são fatores de risco muito grandes. Pode ser o envelhecimento, pois é o tempo, já falei disso antes, né? O envelhecimento. Pode ser a gestação, né? Pregnancy, gestação, né? A mulher está grávida, a gravidez atrapalha. Pode ser a utilização de remédios que mexem com o iodo, né? Remédios iodados, drogas como a amiodarona, por exemplo, o interferon A, que são usados para a imunidade, que podem alterar o trabalho da glicose. O fato de ser mulher, o sexo feminino, pode ser um fator importante para o aparecimento do hipotireoidismo, né? Vamos já explicar por quê, né? As infecções virais podem dar também isso, e irradiação, né? Por exemplo, raio-x repetido, ou então o tratamento por radioterapia pode levar a esse risco. Pode passar outro, meu amigo. Então, nós vamos ver,
passa outra. Aí, vocês estão vendo aqui uma moça, coitada, de luvas nas mãos, aí, com um baldezinho na mão, com os produtos de limpeza. Ela deve ter chegado do trabalho e foi para o segundo turno de trabalho. As mulheres, em geral, trabalham duplamente, às vezes triplamente, né? E o homem trabalha no seu trabalho, mas depois chega em casa, fica só lendo o jornal, vendo a televisão, não fazendo nada. Isso é uma coisa meio em abolição, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, já chego limpando o chão e fazendo a comida. Mas não é muito comum, não. Eu ainda tenho os homens que... Eu tenho uma cliente minha, que ela começou a fazer uns trabalhos para mim, aí conversando, batendo um papo com ela, assim, fora da consulta e tal, ela falou assim, meu marido não sabe fazer nada, não sabe fazer comida, chega em casa, eu tenho que correr com tudo, botar tudo, arrumar a casa, limpar, botar, né? Quer dizer, ela trabalha também, ele trabalha também, mas ela tem dupla função. E a mulher, essa dupla função, numa pessoa que tem menstruação, portanto perde ferro, né? Que tem deficiência de vitamina D, né? Porque o consumo é alto, né? E que caminha para uma alteração da estrutura das suas hemácias e, portanto, fica com, às vezes, uma quantidade de vitamina B12 também baixa, e isso conduz, como já falei anteriormente, a hipotireoidismo, levando, então, a essa situação, né? Então, botei esse slide aqui só para chamar a atenção que os homens precisam ajudar mais as suas mulheres. Posso passar adiante. Por exemplo, a gente costuma dizer que comer um monte essas coisas que estão expostas aí na tela, vocês vão ver aí tem um monte de coisa que só tem porcaria, um monte de hambúrguer, cheeseburger, sei lá, batata frita, cebolinha empanada, biscoitinho recheado, canudinho de chocolate, biscoitinho com não sei com o quê, e uma bebida que está ali, que a pessoa usa para matar a sede, que é uma bebida muito famosa e que é um veneno danado. Eu não estou aqui condenando que a pessoa não coma essas coisas aí. De vez em quando está com vontade, come, tudo bem, não tem problema. Porém, tem gente que diz que isso é normal. É preciso ter cuidado com essa palavra normal. Isso não é normal, gente, isso é anormal. Isso aí as pessoas confundem normal com habitual. Habitual é uma coisa, né? E é habitual, porque as pessoas usam isso habitualmente. Mas não é normal, gente. Oferecer esses venenos para sua família é uma maldade, né? A pessoa só comer isso, comer sempre isso, e os jovens hoje estão comendo praticamente só esses trecos aí. Tem um negócio ali que eu até gosto muito, que é um negócio que está vermelhinho lá no fundo ali, é um tal de... Eu esqueci até o nome dele. Isso aí só tinha... Eu me lembro que esse negócio só tinha em São Paulo. A gente ia lá em São Paulo para comer isso. E nos shoppings que tinha lá em São Paulo. Depois apareceu no Rio também. Agora eu esqueci o nome, que eu nunca mais comi. Porque atualmente eu procuro comer coisas mais saudáveis, né? Aí está aí a Maria das Graças, que o Paulo não falei ainda. Boa noite, Maria das Graças. Mandou um coraçãozinho muito bonitinho para nós. A Márcia Manso, minha amiga de longas datas. Já falaram ali, donuts, é isso mesmo, donuts, é o tal do donuts. Você é um danado esse negócio, esse donut, porque é gostoso aquilo, né? A gente come, é gostoso, mas faz muito mal, é uma porcaria.
Mas tudo bem, fazer o quê, né? Então, gente, não vamos confundir habitual com normal. Habitual é uma coisa, normal é outra, tá? Por favor, preste atenção nisso. Vamos adiante, Carlos. Passa outra tela aí para nós. Então, o diagnóstico do hipotireoidismo, deve ser feito quando a dosagem do TSH. O que é o TSH? O TSH é o hormônio que vem de fora da tireoide para estimular, é o estimulante da tireoide, né? Então, TSH é Tireoide Stimulante Hormone, né? Essa sigla TSH, né? Então, quando ele está abaixo de 4,5, vocês veem que vai de 0, qualquer coisa até 10. Mas quando está abaixo de 4,5, a gente deve começar a desconfiar que o TSH, eu estou falando do TSH, o TSH pode ser um fator de hipotireoidismo. E de 4,5 a 10 pode indicar um caso também de hipotireoidismo, né? Quando está micro unidades internacionais por mililitro, essa dosagem que está aí. Então, pode estar aparentemente normal. A Eleni apareceu agora aí. A Eleni chegou, está aí conosco também. Boa noite, Eleni. Então, vamos adiante. Aqui, Carlinhos, passa a outra aí. Então, aqui nós temos o diagnóstico do hipotireoidismo, né? Esse diagnóstico do hipotireoidismo, ele pode ser feito pela dosagem do T4, né? Então, a gente tem o T4 junto com o TSH. Então, quando o TSH está alto e o T4 está baixo, a gente pode ter um hipotireoidismo primário. Mas a gente pode ter um hipotireoidismo subclínico quando o TSH ele está mais ou menos no meio, podendo estar um pouquinho para cima, e tem um T4 normal. Olha só, tem um TSH, que é o estimulante da tireoide alto ou mediano, e o T4 normal. Mas pode ser um hipotireoidismo subclínico, quer dizer, não parece que é, mas é, né? Ou então a gente tem um hipotireoidismo chamado central, que é uma disfunção da própria glândula, da própria tireoide, porque o TSH está normal, né? Ou está baixo, mas o T4 está também muito baixo. Quer dizer, mesmo o TSH estando normal, não consegue fazer o T4 levantar. E o T4 é importante, porque é ele que vai determinar a aparição do T3, que é a triodotironina, que é o hormônio que, vamos dizer assim, de vida média curta, de um dia, 24 horas, um pouco mais, 36 horas, que vai dar a energia para a pessoa funcionar diariamente. Então, esse diagnóstico aí é um diagnóstico que pode ser feito com essas dosagens. Mas um excelente parâmetro, minha gente, é medir a temperatura corporal. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Passa outra, por favor, Aline. Então, nós temos o hipertireoidismo, só para chamar a atenção, que é caracterizado pela hiperatividade, quer dizer, a tireoide está muito funcionante e resulta na produção excessiva dos hormônios dela, da tireoide. Isso é um estado que pode ser de intoxicação, um estado clínico caracterizado pelo aumento dos hormônios tireoidianos circulantes, que independentemente da origem, secundário ou não, ao hipertireoidismo. Ambas as formas levam a um aumento da taxa metabólica, quer dizer, a função do corpo, em vez de você ter batimentos lentos do coração, você tem acelerado, os olhos ficam esbugalhados. Há uma doença chamada doença de Graves, né? que é uma doença
provocada o hipertireoidismo, é uma doença relativamente grave, né? Que precisa ser tratada pelo especialista. Pode passar outra. Né? Então, aqui estamos vendo, aí vocês vão ver umas imagens agora, que são as imagens da tireotoxicose, né? Que é o hipertireoidismo, os olhos esbugalhados, aquele olhão assim, né? E a pessoa apresentando um aumento brutal da tireoide. Você olha para o pescoço das pessoas que estão na foto de baixo, vejam só como tem um papo ali, é aquilo que a gente chama de bócio. Uma das coisas que tem se feito muito para tentar impedir que isso ocorra é colocar no sal o iodo, né? O sal iodado. Então, porque o sintoma da tireotoxicose é fotofobia, é exoftalmia, quer dizer, o olho esbugalhado, o olho saltado para fora. Esse papo que é o bócio, as unhas ficam frágeis, tem queda de cabelo também, aumento da frequência cardíaca, a pressão arterial também sobe, a pessoa pode ter arritmia, palpitação, sudorese, sensação de calor, tremores, nervosismo, ansiedade, insônia, perda de peso, fadiga, fraqueza, diarreia e alterações no ciclo menstrual. Isso tudo são sintomas que podem ocorrer isso aí a gente não vai cuidar. Esse tratamento ele é dedicado mais ao especialista em glândulas, o endocrinologista. Mas a gente precisa fazer o diagnóstico, precisa pelo menos desconfiar disso para poder encaminhar a pessoa. Passa outra, por favor. Então, nós temos o diagnóstico desse hipertireoidismo, ou tireotoxicose, não é? Que é medir o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, no soro. Né? Quando o TSH está baixo, né? Você tem que levar em consideração como é que está o T4, se ele está alto, se ele está baixo, se ele está normal, e aí a gente vai ter o diagnóstico. Se o TSH está alto, né? E também tem um T4 alto também, né? Pode ser um hipertireoidismo secundário, né? Ou pode ser um problema da qualidade do hormônio que está sendo produzido. Não precisa ser, não é a falta do hormônio, tem hormônio demais, mas pode estar com a qualidade alterada. Vamos passar outro, por favor. Então, o melhor parâmetro para fazer o diagnóstico de hipo ou hipertireoidismo, o melhor para fazer o diagnóstico dos hormônios tiroidianos, se está normal ou não, é a temperatura corporal. Por quê? Porque quando a gente analisa, nós somos animais de sangue quente e temos uma ação do hipotálamo, que é uma região do cérebro, que atua sobre a glândula pituitária, né? Que vai atuar sobre a tireoide, elevando a temperatura. E essa temperatura, ela vem lá do hipotálamo, né? Por exemplo, ele está com febre, tem uma alteração. O hipotálamo, ele é um órgão do sistema nervoso central que regula a fome, que regula o apetite, que regula a sede, que regula a libido, que regula a vontade, que regula uma série de coisas interessantíssimas, é muito interessante. O estudo do hipotálamo ele ajuda muito a gente a compreender funções do corpo que a gente às vezes desconhece. Agora, a medida da temperatura basal, quer dizer, logo que a pessoa acorda, né, é uma coisa prática, e a gente costuma recomendar que a pessoa meça a temperatura 5 dias seguidos. E entre 36,6 e 36,5 é uma medida para cima de 36,6 é bom.
Agora, eu, por exemplo, fui medir a minha e verifiquei que eu tenho, em geral, quando eu acordo, 35,6, 35,7, 35,8. Nunca chega nem 36. Quer dizer, a minha tireoide não está mantendo a temperatura do meu corpo. E tem um sintoma, né? E eu já medi meu TSH, ele é normal, mas tem alguma coisa que está errada, né? Então, isso pode atuar sobre o sistema reprodutor, felizmente no meu caso não atuou. Pode, na mulher, pode dar dificuldade de engravidar, mas tem um sintoma que é básico. Você vai apertar a mão da pessoa, mesmo quando está um dia de calor, né? Mesmo quando está um dia de calor, você vai, aperta a mão da pessoa e vê que a pessoa está com a mão gelada. Isso aí é um sintoma. Então a gente começa a fazer o diagnóstico do cliente quando ele entra no consultório. Ele entra no consultório, você já verifica. E aí a gente faz uma medida da temperatura 5 dias seguidos, logo que a pessoa acorda, né? E vai ver se está dentro dos parâmetros ou não, se está bom ou se não está bom. Pode passar outra. Vamos adiante, porque isso aqui é muito interessante, porque a temperatura corporal basal, né, do corpo em repouso, né, reflete a taxa metabólica em repouso. E os hormônios da tireoide, eles afetam diretamente a taxa metabólica em repouso. Portanto, as flutuações desses hormônios podem impactar na temperatura corporal. A gente tem que ter atenção para isso. E os estudos têm mostrado que camundongos em um ambiente termoneutro, quer dizer, que receberam altas doses de hormônio da tireoide sistematicamente, tiveram ponto de ajuste da temperatura central agudamente elevado. Quer dizer, o que mostra que isso é uma coisa muito importante. Pode passar outro, por favor. Nós sabemos que as coisas, elas funcionam muito na nossa economia, na relação mente-corpo. Pode passar outro, Carlos, por favor. Pode passar outro. Esse aí nós já falamos disso, que é o efeito da... Bom, nós vamos... O transporte sanguíneo dos esteroides sexuais, que é essa transformação, essa influência do hormônio tiroidiano nos esteroides sexuais, ela depende do transporte sanguíneo desses esteroides, né? A testosterona, a disotestosterona, o estradiol. Isso ocorre por meio da ação da globulina ligadora dos hormônios sexuais, que é o SHBG, que fica prejudicado, os hormônios tiroidianos, eles afetam a produção hepática do SHBG, que é uma proteína carreadora dos hormônios, e afeta o mecanismo dos hormônios sexuais, por isso que interfere na capacidade de procriação com algumas pessoas que têm um distúrbio muito importante da sua função tiroidiana. Né? Pode passar outro, por favor? Adiante. Bom, pode passar outro. Vamos pular esse. Vamos mais outro. Pode passar mais um. Pois é, vamos ficar aí, não volta aí nesse aí, volta nesse aí que nós estávamos nele aí. Olha só, soul and body. Soul and body quer dizer alma e corpo e alma, né? Os sentimentos e as emoções são parte do mesmo sistema, do mesmo eixo, né? A gente sabe que quando a pessoa vai ter doença autoimune, a pessoa tem doença autoimune. As doenças autoimunes costumam acontecer quando a pessoa
tem um trauma emocional. Traumas emocionais podem desencadear a doença. E a gente sabe, tem estudos mostrando que a nossa capacidade a capacidade emocional, né? Quando a gente fica deprimido, a gente pode ter doenças mais sérias. Há estudos com câncer mostrando que quase todas as pessoas que desenvolveram câncer estavam no momento que desenvolveram a doença deprimidos. A depressão pode induzir a pessoa a bloquear a ação da célula K do sistema nervoso central, que é uma célula do sistema do sistema imunológico, é o linfócito, né? O linfócito, célula killer, que é a célula que mata as células adoecidas, as células rebeldes que não querem morrer, que vão produzir o tumor. Essa nossa célula K pode estar abobalhada, pode estar meio adormecida, e aí levar a pessoa a ter uma doença muito séria. Então, os traumas emocionais disparam doenças autoimunes, e as doenças autoimunes, entre elas, nós temos uma doença que está ligada à tireoide e que está ligada com as doenças, vamos dizer assim, do sistema imunológico, que é a tiroidite de Hashimoto, da qual já falei aqui, que é uma tiroidite, uma inflamação da tireoide muito comum e que eu vejo constantemente nos meus pacientes, e que a gente não tem interferido que agora eu passei a interferir, porque é uma doença do sistema imunológico, portanto, da minha área, eu sou imunologista. Mas que geralmente a pessoa, quando vem para mim, já está com tratamento com um endocrinologista. E às vezes sem sucesso, porque tomando uma quantidade enorme de hormônios químicos, e que hormônios químicos que não fazem o efeito desejado, porque o organismo não aceita bem. Passa outra, por favor, Carlinhos. Então, nós sabemos que os distúrbios da tireoide, devido a alterações psicológicas, pode levar a questões psíquicas e cognitivas, né? O hipertireoidismo pode dar tensão, ansiedade, ataque de pânico, dificuldade para dormir, impaciência. E o hipotireoidismo pode levar a depressão, estresse, perda do apetite, dificuldade para dormir, alterações cognitivas, problema da memória, dificuldade de concentração, pensamento acelerado, pensamento confuso, falta de interesse ou falta de agilidade mental. Eu vou dar por encerrado o trabalho de hoje, mas eu vou chamar a atenção para vocês que a gente vai voltar a esse assunto na próxima terça-feira e vamos falar do estresse. Vamos falar do estresse, mas vamos falar também de uma coisa muito importante, que são os alimentos que ajudam e os alimentos que atrapalham a tireoide. Tem alimento que ajuda outras coisas, mas atrapalha a tireoide. Então a gente precisa, por isso precisa, nos tratamentos que eu desenvolvo atualmente, eu tenho aconselhado as pessoas a buscarem ajuda, e eu estou trazendo para a minha equipe uma nutricionista, mas tem que ser uma nutricionista faixa preta, aquela que seja top de linha, para poder ajudar as pessoas a conseguir recuperar a saúde com o mínimo de remédio possível e com o máximo de nutrientes, com o máximo de substâncias que ajudam, com alimentos que podem incorporar a economia do corpo humano, para que nós possamos, tendo um corpo saudável, também ter a alma saudável. Alma saudável, corpo saudável. Mens sana in corpore sano, que é a frase antiga, né? Me lembro que eu frequentava a Associação Cristã de Moço, e lá na piscina da associação tinha escrito isso: Mens sana in corpore sano. Quer dizer,
a mente sã no corpo são. E o corpo são depende da mente sã. Então, eu agradeço a vocês muito. Digo a vocês que continuem orando pelos doentes e pelos desencarnados. Vamos manter esse trabalho, que é um trabalho que a gente já realiza há mais de 10 anos, que com muito sucesso, porque as pessoas voltam para agradecer, para dizer, ai, como eu melhorei, como eu fiquei melhor. Então, eu espero que a gente possa estar juntos sempre nesse trabalho. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e eu espero vocês na sexta-feira para a gente fazer um outro tipo de estudo, que é o estudo relativo às emoções, né? E a parte nós estamos estudando o superconsciente e vamos continuar estudando para que a gente possa ter um domínio perfeito da nossa consciência, despertando a nossa consciência para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de ver, para a nossa maneira de orientar a nossa vida. Jesus nos abençoe e nos ampare sempre, que assim seja. Graças a Deus.